Por acaso você gosta dos Pokémon modinha? Só pra gente recapitular, algo modinha é chamado assim por ser ou estar muito popular entre um público. Pokémon que ganham muita relevância na comunidade são classificados como modinha. Alguns exemplos clássicos que eu posso citar aqui são Lucario, Pikachu, Mewtwo, Greninja e, claro, Charizard. Mas será que é tão ruim assim esses Pokémon serem considerados modinha? Será que os Pokémon que a gente acha que são diferentões, na verdade, podem ser considerados modinha também? Fica nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala de um Pokémon modinha, muitos se passam na nossa mente. Com o passar dos anos, a franquia Pokémon apresentou pra gente vários monstrinhos diferentes. Muitos populares antigamente ou hoje em dia, e muitos esquecidos também. Na época de Kanto, por exemplo, com os jogos Red e Blue, o Scyther e o Electabuzz eram bem populares, mas hoje em dia eles não têm mais tanta visibilidade entre a comunidade. O Gyarados também é um ótimo exemplo. Se você parar pra pensar, antigamente ele era bem mais famoso do que hoje em dia. E isso não se aplica só a Pokémon antigos, meu caro. Um outro Pokémon que me vem à cabeça é o Dragapult. Na época de Sword and Shield ele era bem popular, mas hoje em dia ele só existe. Também dá pra citar Pokémon que em tese eram pra ser populares, mas que não tem muito apelo entre os fãs, como o Kommo-o e o Excalibur. E olha que esses últimos que eu citei são pseudo-lendários. E, meu amigo, vamos concordar que se um Pokémon é modinha, é porque ele tem motivos pra ser, e não necessariamente motivos ruins. Antes de qualquer coisa, um Pokémon só é modinha porque a comunidade, seja o fã mais casual ou o fã mais hardcore possível, elege e torna esse Pokémon popular ao ponto de virar modinha, seja de forma consciente ou não. Claro, a franquia também dá uma forçada às vezes pra aceitarmos alguns Pokémon de qualquer jeito, mas em boa parte somos nós que decidimos quem vai subir ao pódio ou não. Um exemplo memorável pra mim é o trio de iniciais de Hoenn. Em tese, o Sceptile deveria ser o mais modinha dos três, e talvez até fosse antigamente, mas na realidade a gente vê que o Blaziken e o Swampert têm um apelo muito mais forte com os fãs atualmente. Outra vertente muito importante da comunidade que influencia na ascensão de um Pokémon pro status modinha é o competitivo. É fácil de você identificar alguns casos. O Incineroar, por exemplo, há alguns anos atrás era bem hateado, e hoje em dia muita gente gosta dele porque o bicho é quebradíssimo no VGC, o competitivo dos jogos principais de Pokémon. Outro exemplo notável é o Among Us, que era completamente esquecido e hoje é bem famoso no cenário competitivo. Também dá pra citar o Rillaboom. Em tese, o starter de galar dos jogos Sword and Shield mais famoso seria o Cinderace, pelo visual e pela proposta do Pokémon de ser um jogador de futebol, o esporte mais famoso do mundo. Mas na verdade, a longo prazo, foi o Rillaboom que se destacou. Portanto, quanto mais a gente para pra refletir sobre esses status de modinha dos Pokémon, mais a gente percebe que essa discussão vai muito além do gosto pessoal, porque ser modinha, no fundo, significa ser relevante. E isso não acontece só dentro dos jogos. Até o merchandising e os produtos colecionáveis influenciam muito nesse processo. Quando a Pokémon Company investe nesse tipo de marketing, a popularidade só cresce, e isso fortalece a ideia de que eles são modinha. Mas, de novo, isso é reflexo de algo positivo. São Pokémon que vendem porque o público gosta deles. Além disso, existe um detalhe importante. A popularidade também é regional. Dependendo do país, da geração ou até do público que você acompanha, certos Pokémon podem ser vistos como modinha, enquanto em outros lugares eles passam despercebidos. No Japão, por exemplo, o Sylveon é incrivelmente popular, muito mais do que em outros países. Mas aqui no Brasil, pelo menos, o Lucario era um dos mais populares há mais ou menos uns 2 anos atrás. Isso mostra que o status de modinha não é absoluto, mas sim relativo ao contexto em que o fã está inserido. E claro, não dá pra esquecer que a franquia Pokémon já tem quase 30 anos. Naturalmente, alguns Pokémon vão se destacar mais do que outros. É impossível que todos tenham o mesmo nível de atenção. Então, em vez de criticar os modinha, talvez seja mais justo enxergar que eles ajudam a manter a franquia viva e acessível para novos fãs. Afinal, são eles que muitas vezes representam o universo Pokémon para a próxima geração. Portanto, quanto mais a gente reflete sobre esses status de modinha dos Pokémon, mais fica claro que isso não deveria ser visto como algo negativo. Pelo contrário, mostra que esses Pokémon conseguiram conquistar relevância, marcar presença em várias gerações e até se tornarem símbolos da franquia. E a verdade é que ser modinha não exclui a possibilidade de um Pokémon ser bom, ter um design incrível, ser importante pro competitivo. Porque, sinceramente, por exemplo, o Greninja é modinha, só que ele tem um design muito bom, e por isso que ele é modinha. Muitas vezes, justamente porque são tão bons ou têm um apelo tão grande, é que eles chegaram nesse patamar de popularidade. No fim das contas, a comunidade não elege um Pokémon como modinha à toa. Sempre existe uma razão por trás disso, seja no anime, nos jogos, no cenário competitivo, ou até em campanhas de marketing que funcionaram muito bem. Outro ponto interessante é que a gente, como fã, às vezes gosta de se sentir diferente, de se sentir alternativo, mas quando olhamos de perto, muitos desses favoritos também têm uma
popularidade enorme, só que a gente não percebe porque tá mais acostumado a conviver com isso. Então, talvez a linha entre ser modinha e ser apenas muito querido seja bem mais tênue do que parece. No fim das contas, gostar de um Pokémon modinha não é nenhum pecado. Pelo contrário, é sinal de que você compartilha algo em comum com milhares de outros fãs, e isso também faz parte da magia da comunidade. Cada um tem seus motivos para gostar de certos Pokémon, e é essa diversidade que mantém a franquia tão viva depois de tantos anos. Bom, eu vou ficando por aqui, mas te agradeço demais por ter assistido esse vídeo. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, e te vejo numa próxima. Até mais!